Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma edição do Manaim Entrevista, esse conteúdo da Igreja Cristã Maranata, através do qual a gente traz sempre um convidado aqui para conversar sobre temas que são de interesse da Igreja Cristã Maranata, de interesse do Evangelho de maneira geral. Aliás, eu quero dar as boas-vindas a você que está acessando o canal, você que é membro da Igreja Cristã Maranata, você que não é membro ainda, você que pertence a uma outra denominação, mas que tem acompanhado os nossos conteúdos aqui. É uma alegria contar com a sua audiência. Seja bem-vindo, então, ao nosso canal. E nós vamos hoje tratar de um tema que é um tema relativamente novo e, portanto, ainda está despertando muita curiosidade, que é o trabalho de jovens, o trabalho novo, recente, que a Igreja Cristã Maranata está fazendo com jovens. E dentre estes, as muitas ações que estão sendo feitas nas igrejas, uma delas, que tem tomado uma proporção, graças a Deus, maravilhosa, é o Evangelho Sem Fronteiras. Esse é o nome que dá o título, né, a esse trabalho. E esse trabalho tem sido feito na igreja de Praia da Costa 3, também conhecida como Moby Dick, e o pastor dessa igreja é o pastor Marcelo Ferreira, que está conosco aqui. Marcelo, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Josias, aos irmãos, aos amigos, também a paz do Senhor. É uma alegria estarmos juntos para falarmos dos serviços, da obra do Senhor. Glória a Jesus. Muito bem. Marcelo, acho que a gente pode começar com o que é, né? O que é o Evangelho Sem Fronteiras? Em que contexto que ele nasceu? Então, é um trabalho de jovens, feito por jovens, mas a pergunta foi muito pertinente. Como é que surgiu o trabalho? Ele é um trabalho que surge pós-pandemia. Na verdade, a pandemia não acabou ainda, mas a pandemia trouxe alguns efeitos nas igrejas, que foi quase um ano e meio, um pouco mais, né? De um ano e meio, com as igrejas fechadas. Com isso, naturalmente, houve alguns que se dispersaram, até alguns que esfriaram espiritualmente, e os jovens é um dos grupos mais afetados em relação a isso. Então, inicialmente, esse é um dos objetivos. O trabalho surge de uma forma muito natural, no espírito, uma coisa que vem realmente do Senhor, para agregar os jovens, e isso tem sido realmente algo impressionante. Um outro ponto, acho que é importante do trabalho, pastor Josias, é que esta geração de jovens é a geração da internet, é a geração das redes sociais, é a geração que vive conectada. Então é um trabalho que vem muito atender essa geração, essa linguagem deles, que são reuniões que são transmitidas pelo Zoom, pelo YouTube, pelo Instagram. E por isso o nome surgiu de forma também muito natural, Evangelho Sem Fronteiras, porque a reunião começou, essa reunião nossa aqui em Vila Velha, mas nós tínhamos jovens do mundo inteiro assistindo, da África, de Portugal, da Oceania, da Austrália, dos Estados Unidos, da América Central. Então, por quê? Porque com a internet não tem paredes, né? Não tem oceanos. Todo mundo virou uma vila global, virtual. Então, o surgimento foi justamente dessa demanda pós-pandemia, que ainda não encerrou, essa necessidade de agregar o jovem e usar a linguagem deles, dessa geração. Aliás, Marcelo, é impressionante a gente ver como os jovens, eles mesmos, estão interessados, desejosos de viver uma experiência eu vou usar uma expressão aqui, de serem protagonistas da obra, né? Da realização da obra do Senhor. Você tem percebido isso também? Exatamente, isso tem impressionado e tem levantado em muitos corações, dos pastores principalmente, uma glorificação. Eu confesso que quando eu trabalho aqui, esse especificamente, o Evangelho Sem Fronteiras, quando ele foi apresentado na reunião do conselho, né, ao pastor Gideuti, ao conselho, foi aprovado que fosse feito, não se imaginava que teria essa repercussão e esse alcance. O que demonstrou como os jovens estão sedentos. Eu acho que a profecia de Sofonias, eis que vem dias, diz o Senhor dos Exércitos, em que enviarei fome, não de pão, sede, não de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Nós estamos tendo reuniões, depois vamos poder falar um pouco mais disso, em todo o Brasil,
lotadas, jovens e jovens e jovens. As igrejas onde estão sendo feitos, teve já várias reuniões que jovens chegaram e não tinha lugar para ficar, tiveram que ir embora. E aí vem muito dentro dessa característica que nós conversamos. Primeiro, lógico, esse lado que os jovens estão sedentos, eles estão respondendo ao chamado. E segundo o pastor Josias, né, a capacidade de mobilização de um jovem nas redes sociais é impressionante. Eu acho que foi isso que nos surpreendeu. Quando começa aqui, já tinha um trabalho também com jovens também na Bahia, com a Júlia, que até foi entrevistada, e agora abriu para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Todas as nossas igrejas estão sendo por regiões e por área. Mas o que surpreendeu e que nos deu essa consciência é a capacidade de mobilização de um jovem. Você divulga o link, você divulga a reunião, um jovem manda, eu não sei nem contar para quantos, ele manda link, ele põe um vídeo, ele põe no Instagram, ele põe não sei aonde, ele põe aqui. Eu acho que isso é um dos motivos também das reuniões estar tão cheias. Isso. É os jovens engajados em anunciar o Evangelho eterno e essa obra especial que o Senhor faz no nosso meio. Aliás, eu sou testemunha, porque eu tive a oportunidade de participar de uma dessas reuniões e realmente a igreja estava muito cheia e havia depois a informação do alcance que essa reunião teve, foi um alcance muito grande. Para mim, eu recebi uma bênção nessa reunião, né? Eu fui lá para trazer uma palavra para os jovens, a convite do Marcelo, e ali depois os jovens fizeram algumas perguntas, eu achei interessantíssimo isso também, e resultado, mas para mim a bênção foi minha, eu recebi a bênção por ver os jovens ali integrados. Agora, Marcelo, deixa eu perguntar uma coisa, como é que é a participação efetiva do jovem na reunião? Então, esse é um ponto também que eu acho que é muito importante. Acho que uma frase pode tentar resumir isso. É uma reunião feita por jovens para jovens. Então, o jovem, ele é muito sensível, penso eu, quando ele vê um outro jovem sendo usado. Um jovem no espírito, um jovem sendo usado com graça, com sabedoria, com doutrina, ele serve para despertar muitos outros jovens. Ele é uma centelha de fogo ali que pode incendiar, como diz aquele louvor, né? Uma grande floresta. Então, é uma reunião feita por eles, para eles. Então, são jovens que dirigem louvor, são jovens que dão testemunho, são jovens que glorificam, são jovens que transmitem os dons espirituais. Então, essa característica. Eles dão testemunho também. Dão. E tem sido um dos pontos fortes das reuniões. Testemunho de uma porta que se abriu, de uma cura, testemunho de um pai que se converteu, de uma experiência com louvor, uma experiência com dons. Esses testemunhos têm mostrado que os nossos jovens realmente não conhecem o Senhor só de ouvir falar. Glória a Jesus. Eles estão realmente vendo. Agora, é importante, né, pastor Josias, aqueles que estão nos ouvindo, quando o trabalho foi apresentado no conselho, os jovens sendo usados. Mas foi até a observação feita pelo pastor Gidoti, mas com acompanhamento do ministério. Porque aquele detalhe que tem ali é uma palavra, mas o pastor não interfere. Assim, não é uma coisa que os jovens estão sendo, né, engessados. Os jovens falam como jovens. Os jovens a gente não pode querer que uma jovem de 25 anos se comporte, se vista e fale como uma senhora de 60 anos. Sim. Porque isso é a ordem natural da vida. Jovem fala como jovem, tem a linguagem deles, e isso não é tirado, isso não é amputado. É só uma palavra de sabedoria, de pastor, de orientação, mas eles ficam bem à vontade na reunião. A gente está deixando o jovem ser jovem, mas no espírito. O jovem tem uma energia, e é natural, né? Quando éramos jovens também vivemos essa experiência, e o pastor só vai canalizar essa energia no sentido de se alcançar o resultado. Então os pastores estão tendo oportunidade de dizer para os jovens, olha só, quando eu era jovem, eu vivia assim, 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 o Senhor me trouxe até aqui. E isso tem sido uma oportunidade maravilhosa. Agora, como é que funciona o projeto do ponto de vista do cronograma? Que dia que é? Como é que... Nós temos aqui jovens que estão assistindo, nós temos pastores que estão assistindo. Eu quero fazer isso. Como é que é essa organização? Então, em relação à organização, só essa observação que você falou dos pastores dando testemunho também tem sido um dos pontos muito fortes. Porque às vezes o jovem olha para o pastor
E aí já vê o pastor, ou imagina, né, o pastor com a vida já estabilizada, ele já é pastor, casado, com os filhos, tem o emprego dele, e ele tem essa imagem. E aí quando o pastor vai lá e dá um testemunho da vida dele de jovens, das dificuldades que passou, né, dos perrengues da vida, de como foi difícil, quando parecia que não ia chegar, então o jovem se identifica ali, que ele está passando pelo mesmo caminho, mas ele está vendo o fim. Isso. No pastor ele vê lá na frente. Então, vou ter uma palavra que a irmã Sara usou, que eu achei muito interessante para esse trabalho de jovens. Os jovens estão sendo consolados, porque em tempo de pandemia, alguns jovens perderam pessoas, a economia está difícil, está tão difícil, e isso traz um alento, isso traz um encorajamento para eles. Mas então, eu falo agora em relação à programação. Isso, né? Esse organograma, esse cronograma, na verdade, que você... Então, na verdade, sim, a nossa reunião aqui em Vila Velha é toda segunda-feira, e é como é, sem fronteiras. Assiste, né, irmãos do Brasil inteiro. Mas com a repercussão que teve, com essa sede dos jovens de participar, e graças a Deus não estava nem cabendo na igreja, veio a orientação do presbitério que fosse feita uma circular abrindo o trabalho em todas as regiões, que é a circular 101/21, que autoriza que nas regiões ou nas áreas esse trabalho fosse feito uma reunião agora em glorificação pelo mês de outubro. Então as regiões fizeram, mas a região ou área que desejasse podem continuar com o trabalho. Então o trabalho se espalhou pelo Brasil inteiro e no exterior. Então aí cada área e cada região está tendo o seu dia. Muitos estão fazendo a sexta, alguns fizeram igual Cariacica, a semana agora fez domingo à tarde. Nós estamos mantendo na segunda-feira, então não tem um dia específico. Se me der a liberdade, eu até quero falar uma coisa interessante, Josias, que eu acho que tem muitos que vão estar nos ouvindo e que vão estar envolvidos nesse trabalho. Eu acho que um ponto importante do trabalho com jovens é sempre lembrar que um trabalho com jovens é muito dinâmico. Você tem que estar o tempo todo buscando uma direção do Senhor. Eu sempre dou o exemplo, a diferença do trabalho dos jovens com o trabalho das senhoras, que é o inverso. As senhoras não gostam muito de mudanças. Sempre que aparece uma mudança no trabalho de senhoras, chove mais de 1.500 e-mails por internet. Porque, meu Deus, como é que... E se não avisar um mês antes, elas entram de desespero. É isso mesmo. Não é? Dos jovens é o inverso. Elas querem o negócio tudo ali. Então, você vê que a própria reunião das senhoras é assim, né? Faz o clamor, canta o hino de clamor, tem a glorificação, depois tem mais um louvor, são 3 intercessões, mais um louvor, 5 minutos. E se você mudar isso, dá problema. Os jovens é o inverso. Então, às vezes, porque às vezes os irmãos querem pegar assim, muito assim, um formato, né? Uma forma. Realmente o trabalho tem nasceu dessa forma. Tem uma direção mais dinâmica. Exatamente. Porque o jovem, se você fizer um trabalho e engessar, vai começar bem. Daqui a pouco começa... Porque o jovem tem esse tempo todo, né? Por exemplo, igual a palavra. O pastor Josias trouxe uma palavra maravilhosa para os jovens, no dia que ele teve aqui, foi na vida de Jacó, mostrando os 3 setores da vida de Jacó. Quando ele sai da casa dos pais, todo jovem um dia tende a sair da casa dos pais, né? Como você falou bem naquele dia. Então, primeiro você deu uma bênção espiritual a ele, que foi em Betel. Depois deu uma bênção profissional, que foi em emprego a casa de Labão. E depois foi a bênção da família. Da família. Da Quer família. dizer, eu estou trabalhando nos 3 setores, uma palavra maravilhosa. E durante a palavra, o pastor Josias foi dando testemunho da infância dele, da vida dele, das experiências dele de jovem. Amadeu, quando foi, já deu testemunho direto, não pregou. Você vê que não tem um formato único, né? Já teve outro pastor que foi e deu muito testemunho de louvores que só deu para ele. Então, os irmãos estarem assim, muito... Mas isso é muito enriquecedor, não né? é? É muito essa enriquecedor. Riqueza. E isso faz com que cada reunião seja única. Quer dizer, o jovem ele não quer perder a reunião por nada, porque a outra não vai ser uma cópia dessa. É uma expressão que eu ouvi muitos anos, pastor Gideuti, que eu guardo muito. É a expectativa da bênção. Uma reunião de um jeito, a outra de outro, uma experiência vem, e você cria a expectativa da bênção. E é essa expectativa que faz o jovem para a reunião, né? Então, em relação a isso, o dia não tem. Cada área está vendo o seu dia, o seu local, melhor para a sua região. E também, aproveitando, aí é uma pergunta que vem muito. É semanal, é quinzenal, é mensal? A circular não determina isso. Isso é muito por região. Porque você imagina, a gente pega uma região como Vila Velha,
onde nós temos, por média, 3 ou 4 igrejas por bairro. Você tem cidades que tem uma quantidade muito menor. Isso. Então, é muito dentro da realidade de cada área ou de região. Aliás, nós tivemos uma matéria que foi feita por uma televisão local aqui sobre a nossa ceia, 53 anos, e que nós divulgamos o link nos grupos de WhatsApp. Certamente você viu essa matéria. E o pastor Marcelo falou uma expressão nessa matéria muito interessante sobre Jerusalém. Foi. Jerusalém, o Manaim, né? Quer dizer, uma coisa que eu achei muito interessante, e você falou que Jerusalém era onde estava o templo e todo mundo concorria para Jerusalém. Exatamente. Então, o jovem, ele, por natureza, ele é um ser extremamente social. Ele gosta de interagir, ele gosta de fazer amigos e tudo mais. Quando você faz uma reunião dessa numa área, num polo, né, numa igreja maior, mais estruturada, ao invés de fazer pequenas reuniões, os jovens eles concorrem para lá e se encontram lá. Isso é muito importante. É muito importante. Nós temos dito o seguinte: é importante que os jovens que servem ao Senhor conheçam jovens que servem ao Senhor. Isso é importante. E aí, dentro dessa realidade do que o pastor falou, o pastor Josias, dando um exemplo prático, né? Às vezes você tem muitas igrejas que tem ali naquela igreja tem 20 jovens, tem 10 jovens, a outra tem 3, 14, 15, 20 jovens. Então você pode fazer uma reunião só com aquele polo ali, vai ter ali 30 jovens, 40 jovens. Mas quando eles vão para reunião de região ou de área, que tem 200, 300 jovens, é muito gratificante para eles. Além da bênção, eles vão conhecer, é uma frase que a gente fala muito, né? Você ser amigo de quem é amigo de Jesus. Nós não devemos ser amigos dos inimigos do Senhor, mas ser amigos dos amigos de Jesus, que é a coisa mais segura que tem para um jovem, é ter amigos espirituais. Porque todo mundo, um momento, pode ter uma fraqueza. Todo mundo pode ter um momento, um jovem pode ter um momento de fragilidade. Mas se os amigos são espirituais, eles carregam. Eles ajudam. Eles ajudam, né? Muito bom. Marcelo, eu sou pastor, eu moro no Nordeste, eu moro na região Sul, enfim, eu tenho aqui um grupo de pastores, uma área. O que eu tenho que fazer para estruturar, então, esse trabalho? Então, aí é importante o pastor criar uma equipe, eu acho que isso ajuda muito. Então, dá um exemplo, mas cada área fique à vontade. Você pode pegar uma região, olha, cada pastor vai enviar 2 jovens, aí ele pega os jovens mais maduros, que já tem condições de serem usados, né, que tem uma vida espiritual consolidada. Olha, cada pastor da área vai enviar 2 jovens, porque às vezes se enviar todos os jovens, já é a própria reunião, é difícil você organizar a reunião, mas você pode enviar 2, 3, aí cada área pode ver. E com aquele núcleo ali, você prepara a reunião, você vai procurar o testemunho, vai procurar o testemunho. Mas aqueles 2 jovens que estão ali da igreja, vou dar um exemplo, você tem 2 jovens da igreja de gaivotas, mas isso não exclui os demais jovens, porque aqueles 2 jovens podem procurar e devem procurar na igreja dele outros jovens que têm um testemunho, que podem ser usados e vai trazer para essa reunião. Então esse núcleo, esse grupo, é que vai ajudar o coordenador do trabalho a preparar a reunião, a achar o jovem que vai dar o testemunho, a preparar os vídeos de chamada para a reunião, a quem vai fazer o louvor, a quem vai ler os dons. E a gente faz uma coisa muito importante, que é uma marca da obra, né, pastor Josias, que é corpo. A gente não faz um trabalho muito assim em cima de um só jovem. Como você tem uma região, você tem um grupo grande de jovens. Então, numa reunião, um faz louvor, outro faz a abertura das boas-vindas, outro entrega os dons, outro já é outro grupo, o outro acaba sendo usado de novo, mas em outro momento. Então, como fica muito como tem essa diversidade, isso é muito seguro. Mas esse núcleo, eu acho que ajuda na organização. Na organização, muito bem. Bom, para participar do Evangelho Sem Fronteiras, seja pela participação em si, seja para ver como é que é e aprender. Inclusive, nós estamos publicando esse conteúdo agora na terça-feira. Houve ontem o Evangelho Sem Fronteiras, ontem segunda. Então, a pessoa quer saber sobre isso. Qual é o caminho? Então, o caminho agora que vai ser, que é até uma necessidade que os jovens estavam cobrando, que a grande ferramenta hoje que os jovens usam é o Instagram. É a ferramenta, mas nós não estávamos ainda, porque
é um trabalho novo, mas houve agora essa autorização. Então, o presbitério há uma conta no Instagram do Evangelho Sem Fronteiras, onde lá você colocado com toda a informação do trabalho, o jovem vai encontrar agora lá na página, na conta do Instagram do Evangelho Sem Fronteiras. Você tem que passar para eles. Né? Tá aparecendo aqui na tela, né? Tá. O texto, Evangelho Sem Fronteiras, _ICM. Tá aí na tela. Você pode anotar, você pode... a gente até vai fazer o seguinte, nós vamos providenciar um QR Code, vai estar na tela também. E você pode apontar a câmera do seu celular, ele já vai te jogar lá para a nossa conta no Instagram, a conta do Evangelho Sem Fronteiras, que é uma conta do presbitério. É do presbitério, isso é importante dizer. É uma conta do presbitério, né, ICM, tem a governança do presbitério, mas que vai ser postado lá o trabalho dos jovens, tudo ligado ao Evangelho Sem Fronteiras. Aí há uns pontos interessantes, por exemplo, aqui dando um furo aqui de reportagem que vocês gostam. Por exemplo, toda terça-feira a irmã Sara vai ter um quadro. Que coisa! Chamado Examinar as Escrituras. Que maravilha! Muito parecido, pastor Josias, com o do pastor José. Você já ganhou um seguidor, tá? Eu também. Você falou da irmã Sara, já ganhou um seguidor. Mas continue. Ela é muito semelhante ao do pastor Gileuti, né? Uhum. Ela vai deixar sempre um versículo, um texto para os jovens. Na quarta, vai ter assim, conselhos bíblicos de pastores para os jovens. Um quadro. Até o nome vai ser 10 vezes mais sábios, que é aquela expressão de Daniel, né? Foi encontrado 10 vezes. Então o pastor vai ler coisas também seguindo essa linha do presbitério, né? Que o pastor Gileuti é o percussor, né? O desbravador dessa linguagem nossa. Um conselho bíblico. Na quinta vai ter um quadro sobre louvor, que vai estar sendo divulgado com Marco Aurélio. Então cada dia vai ter, e às vezes na semana vai ter um tema. Aí vai ter muito vídeo de jovens. Por exemplo, na semana que vem, o tema vai ser sobre ganhar almas para Jesus. Vai ser aquele que ganha almas, sábio é. Então vai ter vários vídeos de jovens dando testemunho de almas que eles ganharam para Jesus. Glória a Jesus. E assim vai o conteúdo. Glória a Jesus. Lógico, informações da reunião, onde vai ser e tudo. Agora, nós vamos abrir, eu vou até já adiantar aqui, na primeira semana, aí tem que consolidar um pouco a conta, né? Porque é um trabalho novo, um desafio. Depois, nós vamos abrir para todas as regiões poderem postar lá. Vai ter uma reunião no Sul Fluminense, eles vão mandar conteúdo, vão colocar lá. Teve a reunião de Belo Horizonte, porque a página é do presbitério. Mas nas primeiras semanas tem que consolidar um pouquinho, depois a gente vai abrir para todo mundo. Graças a Deus. Daqui a pouco a gente está criando uma rede social só nossa, tá? Muito bom. Marcelo, obrigado pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite e vir aqui falar sobre o Evangelho Sem Fronteiras. Josias, é sempre um prazer estar contigo, é sempre um grande companheiro, e a todos os irmãos, amigos, a paz do Senhor. Muito bem, a gente assim encerra esse Manaim Entrevista, falando sobre o Evangelho Sem Fronteiras, esse novo momento no trabalho dos jovens, não só aqui em Vila Velha, não só na igreja de Moby Dick, da qual o pastor Marcelo é pastor, mas em todo o Brasil e no exterior. Você, jovem, aproveite esse momento, o momento que o Senhor está fazendo de você, vou usar de novo aquela expressão, um protagonista na realização da obra. E isso vai trazer, sem dúvidas, muitas experiências, muitas bênçãos, crescimento espiritual na sua vida. Deus abençoe a todos. Até o próximo Manaim Entrevista. Paz do Senhor Jesus.